Dia, turma do oitavo ano A. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, cuidando de quem vocês amam. Eu espero que estejam aproveitando os nossos esforços em passar essas aulas para vocês, do ensino remoto, aproveitando a força de vontade dos seus pais. E assim a gente vai conseguir sem ter maiores complicações, ajudando um ao outro. E hoje nós iremos trabalhar sobre um gênero textual importante, que é a crônica, na nossa sessão prática de leitura. Na realidade, ela não é só uma prática de leitura, ela é também de produção textual, onde a gente vai trabalhar os textos, classificá-los de acordo com as suas características, compreender de que forma essas características acontecem para que a gente possa elaborar os nossos textos. Vocês têm a oportunidade aí de conhecer como que cada tipo de texto ele é elaborado, como que ele se classifica. A gente lê muitos textos, mas a gente não sabe dizer, selecionar e dizer que tipo de texto é esse ou aquele, por que ele pertence a um determinado grupo de texto, por que não. A gente vai falar muito dos textos e nós vamos trabalhar no nosso livro Práticas Tecendo Linguagem, a nossa prática de linguagem, vamos trabalhar com os textos, interpretações e também é possível fazer produções, né? Desde que vocês se coloquem, que é a questão, a gente só aprende a fazer fazendo. Então, que vocês possam trabalhar em vocês essa questão do produzir, né, praticar. Inicialmente, os textos, eles podem parecer bobos, mas eles são o início para que vocês possam aperfeiçoar, possam melhorar a escrita de vocês, a produção de vocês. Vamos lá ao nosso conteúdo. Aula de língua portuguesa, professora Lila Escócio, turma oitavo ano A, prática de leitura, como eu falei, pode ser prática de escrita também, prática de produção. Nós iremos trabalhar o texto 2, que encontra-se no nosso livro, que ele é uma crônica. E vamos a uma definição de crônica. A crônica ela é um gênero textual de narrativa breve. Geralmente é produzida para ser publicada em jornais ou revistas, geralmente, mas não é necessariamente uma questão específica. Refere-se a assuntos do cotidiano e às vezes mistura os níveis de linguagem formal e informal. Ele apresenta poucos personagens, que na maioria das vezes não tem nomes específicos, pois são nomeados de uma forma genérica, relacionada ao papel social, o exercício da comunicativa. Por exemplo, não há, às vezes, um nome específico para o personagem. A pessoa pode se referir a ele de um modo genérico, o menino, a menina, a mulher, o homem. Muitas crônicas estruturam-se em forma de diálogo. Vocês vão perceber que algumas histórias, elas se estruturam em forma de diálogo. Como assim? Geralmente, introduzida a fala pelo travessão. Às vezes, essa fala, ela não é feita pelo travessão. Você não vai identificar. Às vezes, a fala do personagem, ela pode ficar também entre aspas. Tá ok? Totalmente parcialmente, o que produz no texto efeito de atualidade e de dinamismo, é dinâmico. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Geralmente, os fatos são do cotidiano, então, qualquer coisa do dia a dia, você pode elaborar um texto e enfatizar, independentemente se você queira levar para um nível humorístico ou não, não é uma regra. Geralmente, esses textos, eles vão fazer uma reflexão e eles finalizam com uma intenção humorística, mas não é uma necessidade. Por isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção do sentido do texto. Vamos aí a uma leitura de um texto para a gente analisar melhor essa leitura que encontra-se no livro de vocês. Trágico acidente de leitura. Observem bem, gente, o título. A partir do título, a gente tem que ter uma assimilação melhor
da leitura de compreender. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja no raio de luz, no tapete mágico, mas no trenó, no sonho, nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me, abscôndito. Que momento passei? Momento de imobilidade, a impressão de que o fotógrafo se põe atrás da máquina, envolvido os dois ao mesmo pano preto, com um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante ao pilotão de fuzilamento. Quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Pois bem, nesta breve crônica, o narrador ele está descrevendo o quê? Ele está descrevendo para ele o ato de ler. O ato de ler para ele considerou como algo bom, ele descreveu, ele declara como é cômodo ler, ele viaja na leitura, ele compara o ato de ler como quem vive um sonho. E o que mais ele descreve aí nesse texto é o fato de aparecer uma palavra, e essa palavra de deixar completamente perdido. Então, nessa crônica, nós podemos perceber que ela relatou fatos do dia a dia, de um modo simples e um modo cômico. Primeiramente, ele descreve que estava lendo, tão cômodo, gostando da leitura, e que apareceu uma palavra. Na realidade, isso não acontece muitas vezes na nossa leitura. Você está lendo um livro, achando maravilhoso, mas de repente, por causa de uma palavra, você se perde todo. Então, aí vocês vê nesse texto, ele tem bastantes características do gênero crônica. Texto curto, fatos do dia a dia, que qualquer uma pessoa pode descrever. Aqui nós temos na seção Conhecendo o Autor. Quem é esse autor? Esse autor é o Mário Quintana. Mário Quintana, ele tem essa frase aí: não busque boas aparências, elas podem mudar. Encontre aquela pessoa que te faça dar gargalhadas ao falar uma piadinha e faça seu coração sorrir. Mário Quintana nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 30 de abril de julho de 1906 e em 20 anos foi morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Publicou mais de 20 livros de poemas, sem contar as antologias e os livros infantis. Além de escritor, sendo mais conhecido como poeta, foi jornalista de O Estado do Rio Grande e Correio do Povo, jornais do Rio Grande do Sul. Também realizou traduções para a língua portuguesa de obras de autores europeus consagrados. Voltaire e Virgílio Woolf. Morreu em Porto Alegre em 5 de maio de 1994. A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam novamente as leituras dos livros, tentem compreender e responder as nossas atividades. Entre em contato comigo pelo PV. Tchau e até a próxima.